Estamos todas as quartas-feiras, como de costume, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo após capítulo, versículo após versículo. E nesse dia eu quero terminar o capítulo 13 de Atos. Eu quero tratar do seguinte enfoque, um enfoque que achei muito oportuno tratar, interessante tratar, a partir da leitura que fui iluminado pelo Espírito Santo no final do capítulo 13 de Atos. Meu tema para hoje é o seguinte: como ficam os judeus hoje, neste momento histórico, quanto ao plano da salvação? Como ficam os judeus hoje, nesse período histórico, quanto ao plano da salvação? E o nosso texto base está em Atos capítulo 13, 42 ao 52. Vamos lá? Atos capítulo 13, 42 ao 52. A palavra do Senhor diz assim: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade e, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Atos 13, 42 ao 52. Vamos orar em mais um momento? Pai bendito, tua palavra foi lida. Ela agora vai ser explicada, explanada, discutida. Que a mesma alcance os efeitos desejados pelo teu Espírito Santo em cada coração. É o teu Espírito que ilumina o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. E como o salmista nos ensina no Salmo 119, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que esta oração se cumpra em cada pessoa alcançada por este culto, por esta transmissão, nessa hora. Fala, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta que geralmente me é feita em alguns debates teológicos, em algumas discussões bíblicas, é a seguinte: Pastor Júlio, como pode o povo judeu, sendo a raça eleita do Velho Testamento, o povo do qual saiu Jesus, o Salvador da humanidade, como pode esse povo ainda assim não crer em Cristo como Messias, em Jesus como o esperado de Israel, apesar de todas as profecias bíblicas terem se cumprido nele de modo cabal, de modo concreto, de modo visível, enquanto ele esteve na Palestina? Como pode esse povo aspirar a qualquer possibilidade de salvação? Como pode este povo almejar qualquer porta aberta para a vida eterna, se este povo rejeitou o seu Messias, se este povo crucificou o próprio Filho de Deus? Há salvação ainda para o povo judeu?
Será, perguntam-me, pastor, que este povo não foi definitivamente deixado de lado pelo Senhor, abandonado por Deus? A história nos mostra que, ao longo dos séculos, os judeus foram considerados malditos por muitos povos, por terem crucificado a Jesus. Na Idade Média, os judeus foram perseguidos por católicos e protestantes, que alegavam ser o judeu um povo maldito, um povo indigno de graça, por ter assassinado o seu próprio Messias. Foi assim com os nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial, que promoveram aquele massacre conhecido como Holocausto, aquela matança sem precedentes em relação ao povo judeu, sob o pretexto de que este povo era um povo amaldiçoado, um povo designado para o sofrimento por aquilo que fizera com o Salvador da humanidade. Toda sorte de maldades era autorizada contra os judeus por aquilo que tinham feito contra Jesus. E chegou-se a pensar, em determinado momento, que esse povo não tinha mais nenhuma chance de desejar qualquer tipo de lugar junto ao Pai, qualquer tipo de espaço nos céus de Cristo, por aquilo que haviam feito. Vamos começar vendo o que a Bíblia fala sobre esse povo, sobre a gênese, a origem deste povo. Quando nós nos voltamos para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que trata do início da história do povo de Israel, nós temos a seguinte palavra de Deus a Abraão. Vamos lá? Gênesis 12, 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse ato em que o Senhor aparta Abraão da sua família, de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, é considerado o ato iniciador do povo, o povo de Israel. E continua o texto: farei de você, diz o Senhor a Abraão, um grande povo, o povo de Israel, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Essa parte final, ela é digna de nota. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 1 ao 3. O objetivo de Deus, ao tomar Israel para si, a partir de Abraão, era tornar esse povo porta-voz de sua salvação, anunciador das suas maravilhas, para que todos os demais povos da terra fossem abençoados por Israel, como o Senhor fala aqui em Abraão. É por isso que Jesus diz o seguinte, lá em João, capítulo 4, verso 22. Pode passar, por favor? Olha o que ele fala. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, disse Jesus, pois a salvação vem dos judeus. Palavra forte esta. A salvação vem dos judeus. A salvação vem de Israel. Era esse o plano de Deus para todo mundo. É nesse contexto que nós podemos entender as palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Vou repetir. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Interessante isso, né? Aqui está o porquê de Paulo e Barnabé, quando começavam o seu trabalho missionário em alguma cidade, começarem pela sinagoga, que era o lugar de encontro dos judeus no mundo antigo. Primeiro, eles queriam a salvação dos judeus,
para que estes, uma vez convertidos, pudessem ser os evangelistas de Jesus para todo mundo. Mas o que é que a história bíblica nos diz? Vamos lá? João capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz: veio para o que era seu, para o seu povo, para a sua gente, para a sua raça eleita, mas os seus não o receberam. João 1, 11. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, que preferiu ficar de fora das promessas do Pai, a ponto de Paulo fazer um relato dramático sobre isso, em Romanos 9, do 1 ao 5. Vamos lá? Romanos capítulo 9, do 1 ao 5. É um texto muito forte, eu quero que você possa acompanhá-lo comigo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Paulo falando. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Você entende a profundidade dessas palavras? Paulo diz o seguinte: por amor à salvação de Israel, que Deus pudesse me amaldiçoar, que Deus pudesse me tirar a minha própria salvação em prol da salvação deles. Paulo continua dizendo o seguinte: olha o quanto esse povo é especial. Deles, dos israelitas, é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Romanos 9, 1 ao 5. O apóstolo Paulo, judeu de carteirinha, fariseu dos fariseus, a maior das seitas judaicas do tempo de Jesus, Paulo reconhece que o seu povo de origem, o povo da aliança, o povo da promessa, estava fora, naquele momento, do pacto do sangue de Jesus. De tal modo que Paulo fala: se eu pudesse, por amor ao meu povo, pela história desse povo, pela aliança que Deus tem com essa nação, por essa gente, eu me entregaria para a salvação deles, porque hoje meu povo, o povo de Israel, está perdido. Entenda bem o que eu quero lhe dizer. Inegavelmente, o povo de Israel é um povo que tem a marca, o dedo do Senhor sobre si. É um povo que tem uma aliança com Deus grandiosa. Há uma marca inegável de Deus na história desse povo. Um povo que já teve tudo para ser apagado da face da terra, em virtude dos seus muitos inimigos e muitos erros também cometidos, que se diga isso. Um povo que já foi perseguido como nenhum outro na história, mas o povo de Israel continua vivo e firme como nação e espalhado por todo o globo terrestre. Observe bem onde esse povo está plantado. Você tem aí o mapa do Oriente Médio. Eu não sei se você consegue me acompanhar, mas aqui, ó, no extremo esquerdo do meu lado, você tem o Egito de cinza. E na sua extremidade há um pedacinho pequenininho, amarelinho, com a Jordânia mais clara do lado direito, a Síria verde mais acima, ok? E o Líbano em azul. Israel está cercado por um número significativo de potências islâmicas, de nações terroristas. Israel é a única democracia do Oriente Médio e é a nação mais desenvolvida naquela região que podemos contemplar. Quando estive no Iraque e no Líbano, eu tive a oportunidade de chegar na fronteira, 2 metros
da grande cerca que dividia Líbano e Israel. E era uma realidade antagônica de um país para o outro, distinta de um país para o outro. Do lado de Israel, tudo verde, pomares, frutas variadas, fartura, um espetáculo aos olhos humanos. Mesmo terreno, mesmo chão, mesmo solo. Do lado do Líbano, pedras, deserto, secura, aridez. Sem dúvida alguma, é um povo distinto, é um povo especial, é um povo diferente, é um povo peculiar, é um povo que conta com a mão do Senhor sobre ele. Não há dúvidas de que Deus tem um negócio especial com esse povo. Mas, olha aqui para mim, se liga aqui em mim. A promessa que Deus fez com Abrão, como lemos agora em Gênesis 12, não pode esconder uma realidade nos dias presentes. Hoje, Israel está distante de Jesus. Hoje, Israel está perdida espiritualmente e sem salvação, caminhando a passos largos para o inferno, sem Deus e sem Jesus. Voltemos então para o texto de Atos, a fim de confirmarmos isso. Observe a reação de Paulo. Paulo está na sinagoga, vimos isso na última semana, lugar que estrategicamente ele começava a pregar a palavra de salvação por causa do uso das Escrituras, o Velho Testamento, que profetizavam sobre Jesus. E ele começava dessa deixa para poder pregar sobre o Messias, Cristo, como a encarnação daquelas promessas. E o povo rejeita, o povo lhe vira as costas, muito pior, o povo lhe persegue. Observe a negativa dos judeus em relação à palavra que lhes era pregada. Atos, capítulo 13, 44 ao 46. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês, judeus, primeiro a vocês, povo da aliança com Deus, da aliança de Moisés. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, para os que não são judeus. Eis aqui uma palavra profética de Paulo. Entenda o que eu quero lhe dizer. Paulo não está falando apenas para aquele grupo na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Não. Paulo está aqui falando para todos os judeus da face da terra, não só da sua época, como também das gerações futuras. O povo de Israel hoje está em trevas espirituais, longe do Messias, do qual tanto falaram, acerca do qual tanto pregaram, que tanto esperaram, mas que não o reconheceram quando ele se manifestou em seu meio. Você quer ver só? Se liga nesse dado curioso que eu vou te passar. Segundo o famoso Instituto Gallup de Pesquisas, 57% de pessoas se declaram não religiosas em Israel. Sabe o que isso quer dizer? Israel está entre as 10 nações mais arreligiosas, ou no popular, incrédulas da face da terra. Não crê simplesmente em nada nem em ninguém. Dados estatísticos mostram que em apenas 30 anos, a contar de agora, 30 anos, os cristãos podem ser extintos na cidade sagrada de Jerusalém, para os judeus, para os árabes e, por que não dizer também, para o cristianismo. Apenas 2% da população israelita se declara cristã. São dados reveladores acerca daquilo que estamos falando.
O povo de Deus, da aliança do Velho Testamento, não tem Jesus, que é o cumprimento máximo da aliança de Deus com o homem. A salvação que veio dos judeus, para os judeus, em primeiro lugar, ela agora, a partir de Paulo, ela se volta para os gentios, para os que não são judeus, ou seja, para nós. O que Paulo diz para complementar o que eu estou falando? Vamos lá? Atos 13, 47. Olha o que ele fala. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você, Paulo, Barnabé, luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. A partir dessa experiência frustrante na sinagoga, em Antioquia da Pisídia, com os judeus, cada vez mais Paulo vai encarnar a sua missão como apóstolo dos gentios. E Deus começa então a confirmar o chamado de Paulo em meio a esse novo grupo que se converte ao seu redor. Vamos lá? Atos 13, 48. Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. O Senhor salvou uma multidão de gentios a partir daquele encontro de Paulo e Barnabé na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Mas os judeus, a grande maioria, rejeitou a palavra de salvação. Muito bem, quero terminar então essa minha palavra perguntando a mesma coisa com a qual eu comecei a minha mensagem. Há hoje esperança ainda para o povo judeu? Há alguma possibilidade, algum vislumbre de salvação para o povo de Israel? Eu vou deixar que Paulo nos responda esse questionamento. Vamos lá? Romanos capítulo 11, 25 a 29. A propósito, dever de casa, para você que já está cansado de ficar em casa, sem fazer nada, você vai para a palavra com um objetivo específico. Você vai ler sobre a eleição de Israel e também do povo de Deus, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Ok? Capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, para você entender um pouquinho mais da doutrina da eleição, pura, como está na palavra. Tá bem? Então vamos lá. Romanos capítulo 13, versos 44 a 46. Olha o que diz aqui, Romanos 11, 25 a 29. Romanos 11, 25 a 29. Olha o que diz. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Paulo está falando aos gentios de Romanos, aos que não eram judeus, à igreja de Roma. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Paulo está falando dos judeus, inimigos do evangelho por causa dos gentios. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não se podem alterar, não se podem modificar. Deus separa um povo em Abrão, a quem chama depois de Abraão. E aquele povo, por mais distante que esteja do Senhor hoje, é ainda o povo da aliança com Deus, no Velho Testamento, povo acerca do qual Deus não se esqueceu. Pois, observe, hoje, Paulo vai deixar isso claro, é isso que ele está dizendo aqui. Hoje, os judeus estão endurecidos pelo engano do pecado, fora da salvação,
porque este ainda é o tempo dos gentios, é o nosso tempo. Mas virá uma época, por ocasião do fim, próximo ao retorno de Jesus, em que todo o Israel será salvo. E quando Paulo fala em Israel, a palavra não é metafórica, não é o Israel espiritual, a igreja, não. Paulo está falando aqui de uma nação, Paulo está falando aqui de um povo. No período imediatamente anterior à volta de Cristo, todo o Israel será salvo. É o que nós chamamos de remanescente fiel. Haverá uma volta do povo judeu para o Senhor, por ocasião do período anterior à volta de Jesus. Qual é então a nossa posição em relação ao povo de Israel hoje? Como igreja, eu vou lhes responder. Há muita confusão hoje na relação da igreja com Israel. A posição bíblica que eu e você devemos assumir em relação a Israel é uma posição de amor, de misericórdia, de intercessão, porque foi deste povo que nasceu o nosso Redentor. A maior palavra contrária em relação à política de extermínio nazista para com os judeus era a seguinte: vocês se dizem cristãos e odeiam os judeus, como? Se o salvador de vocês era judeu. Então não há como odiar esse povo, até porque há uma promessa, lembra-se? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o Salmo 122, versículo 6, com o qual eu quero fechar essa minha palavra, Salmo 122, versículo 6 diz assim: orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Aqueles que amam a quem? A Deus? Não, a Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam, a ponto de orar pela paz deste povo. Mas, em contrapartida, não podemos entrar numa onda judaizante, como várias igrejas têm feito hoje, assumindo para si costumes judaicos que dizem respeito apenas ao Velho Testamento, reavivando festas judaicas como a festa dos tabernáculos, como a festa da Páscoa, dos Pentecostes, no sentido veterotestamentário, que não tem aplicação mais para a igreja hoje do Novo Testamento. A nossa relação é de amor, repito, é de intercessão, mas não de assumir uma onda judaizante, não de encarnar aspectos que já foram cumpridos em Jesus e que não pertencem mais à igreja. Então, sabedoria, igreja, nesse sentido. Há igrejas que promovem caravanas para Israel, como se sem essa peregrinação faltasse algo na vida cristã. Ora, Israel é maravilhoso, quero conhecê-lo um dia, ainda não a conheço, mas certamente minha salvação não depende de conhecer Israel, e nem a minha bênção depende de conhecer ou não Israel. Então tenhamos sabedoria, equilíbrio e prudência. Amemos esse povo, um povo que está perdido, um povo que está desorientado, mas que tem uma promessa que não foi revogada por Deus. E compete a mim e a você como igreja orarmos e clamarmos pela salvação do povo judeu, para que o nosso Redentor, que veio deles, seja também o Redentor deles, de acordo com a promessa da palavra do Pai. Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra fique guardada em cada mente, em cada coração.